Olá, eu sou Delange Ribeiro, eu sou apresentadora do Delange Cast. Hoje estamos aqui com mais um episódio maravilhoso. Mas antes, quero pedir a todos, se inscrevam no nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as notificações do nosso canal. Estamos aqui hoje com uma convidada maravilhosa. Vamos falar de um tema muito delicado, que é saber da nossa criança interior. Estamos aqui hoje com a Cleide Silva. A Cleide é uma terapeuta integrativa que vai conversar um pouco conosco, vai explicar um pouco sobre o que é essa criança interior, por que nós temos que reconciliar com essa criança. Bem-vinda, Cleide! Muito obrigada Delange pelo convite. É sempre um prazer expor aqui um pouco do meu conhecimento como terapeuta integrativa e falar, né, sobre as questões da criança interior, né? Eu acho que isso ajuda muito na nossa evolução, ajuda a gente a entender quem nós somos, quem é essa criança, porque às vezes é uma forma muito fantasiosa de entender a criança, né? Tem gente que fala, nossa, mas o que é essa criança interior? Muita gente nem sabe que existe a criança interior. Então, quando eu faço os meus atendimentos no consultório, eu pergunto, você sabe alguma coisa da criança interior? Você entende alguma coisa disso? E aí as pessoas, né, falam e expõem algumas coisas, mas eu vejo que é um pouco... sim, é lógico que é de uma forma bem rasa, né? E hoje eu espero ter a oportunidade aqui de expor esse entendimento sobre a criança interior. Ô, Cleide, antes da gente partir para esse assunto, que é muito bom, né, da criança interior, fale um pouco de você, porque eu sei que você é assistente social, você trabalhou muitos anos como assistente social, acho que mais de 20 anos, e você migrou para essa área, né, de terapia, né? Por que você decidiu migrar para essa área? Se cansou da área como assistente social? Como foi isso? Bom, minha primeira opção sempre foi a psicologia, mas na época, por umas questões, hoje eu entendo que é uma questão mais sistêmica, eu acabei optando pelo serviço social. Não me arrependo, né? Porque no final das contas a gente acaba tendo um bom entendimento do ser humano, dos atendimentos que a gente faz, das necessidades que as pessoas têm. E isso, hoje, como terapeuta, é um grande trunfo que eu tenho para lidar no consultório e para ajudar essas pessoas. Mas a minha formação inicial foi, sim, serviço social. Tive uma trajetória muito bonita e ainda faço atendimentos, né? Mas com mais ou menos uns 20 anos de atendimento, eu quis migrar para essa área terapeuta, porque eu via que eu tinha um dom para lidar com essas situações mais psicológicas. E a minha carreira como assistente social, eu sempre vinha com embasamentos psicológicos, vamos falar assim, muitos cursos na área da psicologia. Então, por exemplo, psicologia transpessoal, psicologia, análise no campo infantil. Então, eu sempre estava envolvida em cursos, em autoconhecimento nessa área, para me dar um suporte nos meus atendimentos sociais. Então, eu acho que essas duas áreas me ajudam muito hoje no consultório. E eu sou muito feliz, e tanto, né, como assistente social, estou finalizando a minha, vamos assim, né, já no final de uma trajetória, mas as terapias é o que realmente me satisfaz e me traz um grande prazer hoje nos atendimentos. Então, eu sou muito feliz também percorrendo essa área de terapeuta. Você está realizada com isso? Estou realizada com isso. Foi fácil tomar essa decisão de largar uma carreira de anos de sucesso como assistente social e migrar? Para mim, eu acho que foi uma coisa muito natural, sabe, Delange? Eu acho que a gente chega num ponto que finaliza, assim, vamos falar assim, a gente vai finalizando um ciclo e começa outro. E assim, de uma forma mais madura, né? Sabendo o que a gente realmente quer. Então, vou falar que foi uma circunstância muito natural para isso acontecer.
E é isso. E então, o que eu poderia falar assim como terapeuta, hoje, né, essas áreas se complementam e eu tenho esse suporte do serviço social que faz com que eu entenda melhor a realidade das pessoas, cada característica, cada traço de personalidade, e aí a gente consegue, como se fala? Organizar para essa pessoa um entendimento sobre as situações da vida, né? Dar um direcionamento, um aconselhamento, uma orientação, que é o que a gente faz no serviço social. Mas abrangendo mais essa questão psicológica, né? Das pessoas, como lidar com as situações, como se sobressair nesse universo, hoje em dia, muito pautado em situações de depressão e de ansiedade. Né? Então, hoje em dia, as pessoas vivem muito nesses extremos. Ou está muito focada no passado, ou está muito lá no futuro, né? Então, a gente fala que excesso de passado é depressão, excesso de futuro gera ansiedade. Então, a gente consegue conciliar isso e trazer um caminho do meio para essas pessoas, para elas se situarem mais no presente e ter uma cabeça mais leve, mais tranquila. Entendi. Cleide, você que está, né, trocando de carreira. Para a gente encerrar aqui esse assunto, né? Hoje você indicaria alguém fazer serviço social? Como está a profissão hoje? Bom, eu acho que assim, isso é uma opção, né? Que muitas pessoas, eu já estava conversando sobre isso com um jovenzinho, ele tem 22 anos e a gente estava falando sobre isso, né? Então, a questão da escolha da primeira profissão, primeiro que eu acho que para um jovem, quando termina o ensino médio, já escolher uma profissão, eu acho que é muito precoce. Tá? É muito precoce porque ele ainda não tem um entendimento daquilo que ele realmente quer, não está amadurecido. Então, mas infelizmente a gente tem essa cultura, né? Já tem que ir para o nível superior e às vezes essas escolhas lá na frente a gente vê que não era bem isso. E também, como consteladora, eu vejo que a nossa primeira formação tem muito a ver com a questão da nossa ancestralidade, das necessidades da nossa família. Então, normalmente, a gente vai para uma profissão, uma formação superior, muito pautada nas necessidades da nossa família. Então, a nossa primeira escolha profissional, se a gente for levantar aí de muita gente, tem a ver com isso, né? As pessoas, eu vejo por mim, eu escolhi serviço social por quê? Porque eu venho de uma família que tinha muitas necessidades sociais, né? Tinha deficiente físico, meu irmão era um deficiente físico, o meu pai tinha problema de audição e mudez. Meu irmão era paraplégico, né? É paraplégico, né? Teve uma paralisia infantil com 11 meses. Então, hoje, dentro da terapia, eu vejo que eu fui muito levada ao serviço social por causa das circunstâncias que eu fui criada. Mas você tinha consciência disso? Não tinha consciência. A gente não tem consciência, né? Explica um pouco essa questão da ancestralidade para as pessoas entenderem. Então, a questão da ancestralidade tem muito a ver com repetição. A gente repete padrão. Quem é a Cleide? Eu sou 50% meu pai e 50% minha mãe. Não dá para ser diferente isso. Nenhum ser humano dá para ser diferente disso. E quem eram meus pais? Também eles vêm dessas pessoas. 50% pai, 50% mãe. Imagina a legião que a gente tem atrás da gente, né? Mas, voltando a essa questão da profissão, ela tem muito a ver com aquilo que você vivencia. Então, hoje, por exemplo, estava conversando com um jovenzinho de 22 anos e ele falou para mim, eu falei, você tem que estudar, incentivando ele a estudar, como toda uma boa assistente social também, né, que a gente... Sim. Aí ele falou assim para mim, eu quero fazer fisioterapia, porque a minha mãe... teve um problema e ela fazia fisioterapia segunda, quarta e sexta. Eu achava muito bacana aquela
profissional ali, atendendo a minha mãe, tal, tal, tal. Infelizmente, a minha mãe morreu e eu acho que eu, sendo um fisioterapeuta, eu vou fazer algo. Eu falei assim, olha, você já parou para pensar que essa imagem que você tem muito a ver com aquilo que você vivenciou com a sua mãe? Então, você tem que olhar para isso e ver se realmente é aquilo que você quer, porque você não está consciente disso, né? Não é, você tem que analisar bem para você ver se é isso que você realmente quer, né? E aí, enfim, me vi também nessa situação, né? Depois que eu aprendi, que eu estudei, falei, nossa, eu fiz serviço social por isso. Mas é algo que hoje eu não me arrependo de ter feito, sabe? Foi uma boa escolha. Ou a área de psicologia também. E eu nunca deixei de também atuar psicologicamente na vida das pessoas, por mais que eu fosse uma assistente social. Sim. Né? E hoje eu me vejo atrelando essas duas realidades de profissão. E tá tudo bem, tá tudo certo. Para mim não tem problema nenhum. Pelo contrário, foram só ganhos. Então, essa questão da ancestralidade na nossa formação é porque a gente carrega todas as memórias da nossa família e a gente tende a repetir padrões familiares, porque a gente eu aprendi a ser mulher com quem? Com a minha mãe. Né? Eu aprendi a trabalhar, ganhar dinheiro com quem? Com o meu pai. Não discriminando uma coisa nem outra, mas isso também tem uma visão sistêmica aí por trás, né? E então, a ancestralidade, toda a nossa cultura, todos os valores, tudo que a gente angariou, que a gente tem hoje, a nossa formação, a gente tem um pouquinho de cada ancestral. Não tem como você falar que é diferente. Nós temos uma memória ali, nem que seja uma memória, né? Uma memória celular de todas essas pessoas que fazem parte da nossa família. Então, a ancestralidade é algo que é muito forte e a gente não percebe. A gente só percebe quando a gente para pensar naquilo. A gente para... Ou melhor, a gente se interessa pelo que a nossa ancestralidade foi. O que fez o meu avô? Por que ele casou? Por que ele não sabe? Entender um pouquinho a história de cada pessoa que está na nossa ancestralidade. Então, os pais. Quantos irmãos teve o meu pai? Quantas irmãs teve a minha mãe, que são os meus tios? Morreu alguém? Mas como que era a história dessa família? Então, a gente vai entendendo um pouquinho os princípios, os valores da nossa ancestralidade. Isso é importante para a gente observar se a gente está repetindo padrão familiar ou não. E como saber? Isso faz na constelação familiar? Como que é isso? Na constelação familiar, a gente, sim, com certeza, a gente toma conhecimento de repetição, porque você vê, quando você faz uma constelação, por exemplo, com pessoas, eu não trabalho em constelação familiar com pessoas, eu trabalho com bonecos na água, tá? Mas quando a gente faz com pessoas, você vê pessoas que não têm nada a ver com a sua família, você vê as pessoas repetindo padrões energéticos da sua família. Então, e ali você vai construindo aquela história da família e não tem como você falar, nossa, isso não tem nada a ver. Você vai ver que tem fundamento. Quando a gente trabalha com os bonequinhos, e principalmente eu trabalho na água, então eu vejo que tem um membro da família, ele vai exatamente atrás daquele bonequinho, ele está repetindo um padrão, que pode ser um avô, que pode ser um bisavô, pode ser um pai. Então, e aí a gente vai construindo aquela história, perguntando para o cliente, e a gente vai chegando às conclusões, entendeu? E aí a gente consegue averiguar, sim, se é uma repetição de padrão. Mas normalmente é. Normalmente é uma repetição de padrão. Por quê? Porque a constelação, ela trabalha os pilares de pertencimento, de ordem, de hierarquia e equilíbrio. E hoje tem uma linha que fala do tempo e do espaço, passado, presente, futuro, né? E aí a gente, com esses pilares, você consegue identificar o que está acontecendo com naquela família energeticamente, que está fazendo com que esse problema
suja para essa pessoa. Às vezes fala, não tem nada a ver. Aí a gente vai buscar isso em quem? Nos pais, nos avós, e a gente vê que encontra fundamento para aquilo que a pessoa está passando. E aí, encontrando fundamento para o que a pessoa está passando, tem como parar isso? Como é esse processo? Tem como parar. Por quê? Por que que para, né? Porque a gente repete padrões familiares porque a gente quer pertencer. Mas quando eu crio uma consciência de que eu posso pertencer sem repetir padrões, que eu não preciso passar por aquele processo doloroso que a minha família vivenciou, e mesmo assim eu continuo pertencendo, porque não tem como você não pertencer a essa família. E a gente tem que ter uma aceitação daquele padrão. A gente aceita como foi, mas eu me permito fazer diferente das pessoas. Quando isso vai ser saudável e positivo para o seu processo de crescimento. Entendeu? Então, quando eu reconheço e eu tomo consciência, eu automaticamente esse padrão fica para trás e eu construo uma nova direção na minha vida, com consciência. Cleide, a constelação hoje ela é reconhecida pela ciência, porque eu sei que tem alguns lugares, alguns fóruns que fazem a constelação, como algumas penitenciárias, descobre as experiências dali, o que gerou tudo isso. E pouco se fala hoje sobre constelação. Ela é reconhecida pela ciência? É reconhecida. Hoje em dia tem, inclusive, pós-graduação em constelação familiar. O que acontece, pelo menos assim, eu vi muita discussão isso no Conselho Regional de Psicologia, porque o Conselho Regional de Psicologia, ele não quer que os psicólogos incorporem isso na prática profissional, né? É uma ferramenta, mas eles não querem vincular. Então, até tem uma consteladora que chama Cristina Florentino, ela fala que a constelação nasceu no prédio da psicologia, mas ela teve que se mudar para do outro lado da rua e não ficar naquele prédio. Por quê? Porque tem que seguir as legislações, né, do conselho. Acho que, né, são os receios de misturar as coisas. Tem muita gente, porque tem profissionais também, às vezes, que trabalham numa linha, eles acham que às vezes é uma linha não energética, mas uma linha espiritual, e começa, sabe, a entrar por outros vieses que às vezes a psicologia acho que tem receio, entendeu? Mas é reconhecida, sim. Né, é reconhecido, mas a psicologia acabou não querendo que isso fique muito evidente. Assim como a psicologia também não aceita um psicólogo ministrar florais, tá? Então, eu acho que são limites que cada departamento coloca para não interferir ou não querer talvez criar algum problema de imagem, né? Então, na sua ciência, né? São receios, né? São receios que se tem. Mas eu acredito que é uma boa ferramenta e uma boa constelação. Ela traz um ganho para a pessoa que, às vezes, não desmerecendo, pelo contrário, eu falei, né? Eu sempre, meus estudos, não sou uma psicóloga, mas eu fiz muitos estudos dentro da área da psicologia, não desmereço de forma alguma, mas eu vejo que hoje uma constelação muito bem feita, ela traz uma evolução muito rápida de entendimento para a pessoa. Coisas que às vezes a pessoa está 1 ano de sessão, de terapias, 2 anos, e às vezes não consegue, né? Então eu tenho, por exemplo, tem alguns psicólogos que me mandam seus clientes para fazer atendimento, né? Fazer uma constelação para elucidar melhor aquela dificuldade, sabe? Elucidar e sair, porque às vezes o psicólogo talvez chegou no limite, então ele acaba utilizando de outros profissionais para ver se amplia a consciência da pessoa e dá um start para a pessoa evoluir, para ela dar um salto naquilo que ela precisa. O que eu vejo também, Cleide, às vezes quando fala de constelação, algumas pessoas acham que tem alguma coisa a ver com a espiritualidade, com o espírito. Então,
algumas pessoas ficam receosas de fazer, e a constelação não tem nada a ver com isso, né? Então, a constelação, na verdade, ela trabalha a energia da família. Então, a gente fala que a família, ela tem uma grande alma. Por quê? Vamos falar que nós somos uma alminha. Uhum. Somos uma alminha. Mas, imagina essa legião de pessoas, todas essas almas juntas, formam uma grande alma. Uma energia que comanda essa família, porque nós estamos muito conectados com os padrões familiares. Então, quando, por exemplo, eu trabalho ali na água, os membros, existe uma energia dessa família que permeia esses bonequinhos, esses movimentos. Entendeu? Então, mas não tem a ver com, vamos falar assim, uma questão espiritual. É um ente, sabe, um ser fora do físico que tá ali. Não, é a energia da família. Assim como, se a gente for pensar, né, Delange, uma sessão de terapia, por exemplo, né? Você tá ali com o psicólogo, né? O seu terapeuta, vamos falar assim. Mesmo que você seja psicólogo ou terapeuta, você está fazendo algo para uma evolução ali emocional, né? Você melhorar emocionalmente, psicologicamente. Não, existe uma energia que liga o terapeuta e como se fala? E o cliente. Existe uma energia ali, vibrando ali, entendeu? Então, essa mesma energia, quando está se fazendo uma constelação, é aquela energia que movimenta aqueles bonequinhos, que vai movimentar aquelas pessoas para que elas sintam determinadas coisas que está se passando ali, mas é energético, é um fator energético, de vibração. Entendi. Então, agora vamos partir para grande assunto, que é a nossa criança interior. Então, como é esse reencontro com a criança interior nossa? Bom, primeiro a gente precisa entender quem é essa criança. Quem é essa criança interior que a gente tem? Que todos temos. A criança interior, ela é aquela criança naquele contexto familiar. Vamos falar que desde o ventre materno, ela já sentiu interferência do pai, da mãe, daquele meio que ela estava vivendo, ela já tem uma vibração e já sofre uma interferência. Interferências emocionais, já vem ali nas células. E aí, essa criança, ela vai crescendo e ela vai olhando para quem? Para o pai e para a mãe. Ela vai absorvendo, vai trazendo. Meu pai trata minha mãe assim, minha mãe trata meu pai assim. E ela vai sempre se alimentando daquela realidade que ela está passando ali, naquele contexto. Então, essa criança é essa criança que vivenciou essa realidade ali naquele contexto familiar, assimilou aos olhos de quem? De uma criança. Então, quando a gente fala em criança, a criança acredita no coelhinho da Páscoa, a criança acredita no Papai Noel. E agora, uma criança vivenciou uma situação ali com os pais. Pode ser algo fantasioso, mas pode também ser real. Então, todas as situações traumáticas ou não vividas daquela criança nesse período, né, ali com os pais, ali ou naquela realidade que ela está inserida, tudo o que aconteceu foi aos olhos de uma criança. E a criança vai interpretar aquilo e vai o quê? Assimilar aquilo, vai se abastecer com aquelas informações. Então, a criança que nós trazemos hoje, por que você fala, criança ferida, criança, né? É o quê? É aquela criança que trouxe essas informações e normalmente gravou a gente grava, principalmente os traumas, isso tudo é gravado no nosso corpo físico, em memórias celulares. Choques, né, traumas, ou situações mais delicadas, tristezas, escassez. Então, tudo isso vai sendo ali, entrando, né, dentro vai abastecendo aquela criança e ela vai transformar, vai trazer essa criança junto com ela pelo resto da vida.
Então, essa é a criança. Então, a criança interior é essa criança alimentada por essas situações. Situações que podem ser reais ou não. Cleide, e é importante reconhecer ela, conhecer essa criança em nós mesmos. É importante reconhecer esse passado, que essa criança passou, e muitas vezes, num processo de terapia, vamos falar assim, num processo de terapia, você reconhecer o que realmente aconteceu e aquilo que, de repente, aos olhos da criança, foi uma situação fantasiosa, vamos falar assim, tá? Ou às vezes, exemplificar, por exemplo, um pai a criança tem aquele trauma porque o pai bateu na mãe, porque o pai separou da mãe, deixou a mãe com ela e sumiu. Ou, né, uma separação que às vezes o pai vem a cada quinzenalmente. E essa criança, não, porque o meu pai não presta, porque o meu pai não deu atenção, porque o meu pai, ela cria uma imagem que pode ser que realmente esse pai tinha esse comportamento, mas pode ser que não, que ela exagerou aos olhos de uma criança, entendeu? E aí, num processo de terapêutico, quando a gente reconhece que essa mãe tem uma responsabilidade também, porque às vezes o adulto que está ali não responsabiliza ou a mãe ou não responsabiliza o pai pela situação. Mas quando a gente faz um processo terapêutico e mostra para a criança que os pais fizeram o melhor que podia fazer, os pais foram os melhores que eles poderiam ser, porque eles carregam experiências do passado, se eles são assim é porque eles aprenderam a ser assim com alguém, e normalmente é com os pais, né? Ou com outras pessoas, e eles estão repetindo um padrão da família. Então, quando a gente traz esse esclarecimento para aquela pessoa que está buscando, ela muda a concepção. Então, quando eu mudo a concepção, eu falo, nossa, será que foi tão ruim assim para essa criança? Será que essa criança sofreu tudo isso? Então, a gente faz um processo de ressignificar a história daquela família. A história que essa criança viveu, que esse adulto hoje viveu, né? E trazer um novo sentido para ela entender que as responsabilidades é 50% do pai, 50% da mãe, porque muitas vezes a gente vê que minha mãe é maravilhosa e meu pai não é nada, ou vice-versa, mas existe um fundamento por trás dessa história. Então, quando a gente faz esse processo, por exemplo, reconhecer a criança, a gente reconhece as fragilidades dessa pessoa. Passou insegurança, foi medo, não foi cuidada, essa criança não foi cuidada. Mas quando eu paro para pensar que essa criança sobreviveu a tudo isso, então por isso ela não é frágil, ela é forte, porque ela chegou aonde chegou, mesmo com todas essas dificuldades. Então é tudo modo de olhar. Então, trabalhar a criança interior é a gente trabalhar a nossa percepção, uma mudança de percepção. Eu saí de um passado difícil, que foi a minha infância, que foi aquilo que eu vivenciei, mas evoluí com aquela dificuldade. Então, quando a gente trabalha essa criança nesse sentido, eu trabalho esse adulto para observar a criança nesse sentido, aí a gente vê que é uma grande diferença no olhar para frente, no olhar para a vida, em aproveitar. Porque muitas vezes eu falo, né, para as pessoas, quando eu estou fazendo um trabalho, eu falo assim, escuta, você sofreu, quantos anos você tinha? Eu tinha até os 15 anos, aí quando eu fiz 16, aí eu mudei, eu saí, deixei minha família e eu fui morar, cuidar de mim, porque tá. Então, hoje você tem quanto? Hoje eu tenho 35 anos. Então, você tinha 15. Vamos falar que fazem 20 anos que você cuida de você e você está sofrendo ainda pela infância. Se você saiu de casa para você ter uma vida melhor, você ainda está sofrendo pela sua criança?
O que que você fez? Você ainda está trazendo essas histórias para sua criança. Você tem que mudar isso. Você tem que, a partir do momento que você passou a cuidar de você, é uma nova história. Você tem que construir uma história feliz. Porque se os seus pais não deram conta de cuidar da sua criança, você também não está dando conta de cuidar da sua criança, de olhar para a sua criança. Mas você acha, Cleide, que as pessoas hoje, por exemplo, elas têm consciência dessa história da criança interior, né? Porque às vezes eu falo com várias pessoas, não tem muita noção da criança interior. E tem casos, assim, às vezes que eu observo das pessoas, assim, ai, às vezes a pessoa tem vários problemas, não foi validada pelo pai e pela mãe, por exemplo. Conheço pessoas que estão com 50 anos, que têm uma ligação muito forte com a mãe, que observa assim, como se a mãe precisasse validar aquela pessoa, né? Então, às vezes, aquela criança teve um problema lá atrás, que aquilo não foi cuidado. E nem sempre as pessoas têm essa consciência. Será que muita coisa pode estar lá na infância dela, na vida, dentro do útero? Na verdade, né, Delange, eu vejo que a questão toda tem a ver com a criança, mas mais do que a ver com a criança, tem a ver com o passado. A gente carregar um passado e viver desse passado. Então, viver os sofrimentos que já passaram, que já ficaram para trás. E as pessoas realmente não têm consciência de que estão vivendo, porque nós tendemos a viver um piloto automático. E o piloto automático tem a ver com condicionamentos que a gente vivenciou nessa trajetória de vida. Então, esses condicionamentos é o quê? Tem a ver com a nossa criança, tem a ver com aquilo que a gente assimilou lá no nosso, onde a gente nasceu, cresceu, viveu, né? Todas as situações que nós passamos, inclusive essa fase da infância, tá? Olhar para essa criança interior é eu olhar todas essas fragilidades e entender que isso tem que ficar no passado. Então, hoje, por exemplo, falar de técnicas. Então, por exemplo, um floral chicory ajuda na organização das ideias para eu reconhecer melhor a minha criança interior e não ficar sofrendo por coisas passadas. Então, ajuda muito nesse processo. Por exemplo, fazer uma hipnose condicionativa ajuda a ressignificar essa infância, esses traumas vividos, não só da criança, mas de uma vida passada, aquilo que passou, aquilo que ficou para trás. Então, ajuda a gente organizar isso e seguir para frente, né, como se eu tivesse virado páginas. A constelação familiar ajuda a eu entender essa criança, porque a questão da criança interior é assim, se você, vamos falar assim, a pessoa que tem chilique, qualquer coisa se descompensa, fala o que não deve. O que está acontecendo com essa criança? Provavelmente, com essa pessoa, provavelmente a criança dela está jogada por aí, não está perto. Porque o que é ter consciência? É eu parar, eu penso, eu falo assim, nossa, está acontecendo isso? Como adulta, como que eu tenho que agir? Como adulta, eu vou esperar o momento certo para eu resolver isso. Como criança, a criança tá ali dando chilique, esperneando, gritando, entendeu? E a pessoa não tem domínio. Ela entra nesse jogo infantil. Então, eu tenho que saber quando eu devo ser adulta e quando eu devo ser criança. A criança inspira o quê? Criatividade, alegria, ela vai ter mais espontaneidade. Então, a criança tem esses lados de flexibilidade. Agora, saber brincar, saber aproveitar um momento de alegria, de descontração, né? Isso faz parte da criança. Mas e o adulto? O adulto vai fazer o quê? O adulto tem que saber a hora dele ser adulto, dele ter a responsabilidade, dele saber o ambiente que ele está, se ele pode brincar, se ele não pode brincar. Quem vai trabalhar? É o adulto ou é a criança? Quem precisa ser cuidado? É o adulto ou é a criança? É a criança. Né? Quem precisa de pai e mãe? Quem precisa de pai e mãe?
A criança precisa de pai e mãe. Então, a gente vê pessoas, por exemplo, que entram no relacionamento e ela não quer um parceiro. Ela quer um pai ou uma mãe? Ela quer um pai ou uma mãe para cuidar dela. Porque ela tem a fragilidade de, na infância, não ter sido cuidada, entendeu? Mas quem precisa de pai, mãe? Criança. Adulto precisa ter responsabilidade e saber a sua responsabilidade no relacionamento. Então, é uma questão, quando a gente cria a consciência de quem é a minha criança. Quem tem que acolher as necessidades da criança? Não é o outro. Eu, enquanto adulta, quem tem que acolher as necessidades da minha criança sou eu. Na constelação, a gente diz muito, né, Delange, que, por exemplo, você, até a adolescência, vamos falar assim, 15 anos, que eu sei que hoje está muito precoce, o pessoal namora mais cedo até, mas Sim. vamos falar 15 anos, aí aquele menino, aquela jovenzinha, fala assim, será que eu posso namorar? Né? Na nossa época, pelo menos, né? Fala assim, nossa, será que eu sou adulta para namorar? Será que eu... Aí a gente fica naquela coisa, né? Aí vai falar com o pai, vai falar com a mãe, e enfim... Quando surge essa questão do namoro, eu já estou dizendo para mim mesma, eu sei cuidar de mim, eu sei cuidar da minha criança, porque eu já aprendi a ganhar dinheiro, como meu pai ganha dinheiro, como minha mãe ganha dinheiro, como o que eu devo comer, como eu devo me comportar, então eu já me sinto adulta. Nesse momento, quando eu me sinto, eu sei cuidar de mim, eu sei cuidar da minha criança, isso inspira também, quando a gente termina o estudo, a gente vai para vou fazer a faculdade. Dificilmente os pais vão falar, você tem que fazer essa faculdade. Lógico que vão falar algumas exceções, mas normalmente eu vou escolher o curso que eu quero fazer, eu vou escolher o namorado que eu quero namorar, a pessoa que eu vou casar, né? Enfim, mas a gente está ali, estou falando de um jovenzinho. Nesse momento, eu sei cuidar de mim, né, tem a ver com eu não precisar do meu pai e da minha mãe. Então, quando a gente fala em sexualidade, a gente fala que é seccionar vínculo com o pai e com a mãe para eu seguir para a vida. E eu seguir para a vida, tem uma questão de eu não ficar mais olhando para o meu pai e para minha mãe, mas eu olhar para frente, para a minha vida. Então, é o seccionar vínculo, por isso que é sexualidade. E também não gerar uma dependência emocional desses pais, tá? Então, nesse momento, principalmente traçado pela época da nossa sexualidade, até do transar, né? Do relacionamento sexual. Então, até por aí, já é uma quebra de vínculo com o pai e com a mãe para eu me direcionar para a vida. Nesse momento, eu já tenho que me desvincular até de questões financeiras, de dependência financeira. Porque quando eu falo eu sei cuidar de mim, eu sei cuidar da minha criança, isso tem a ver com eu seguir para a minha vida. Lógico que a gente tem uma cultura que hoje em dia o jovem, né, vai ficar, vamos falar assim, vai terminar a faculdade, vai ganhar um carro do pai, né? Que hoje em dia tá mais difícil isso, mas vai ganhar um carro do pai. E, enfim, a gente dá todo aquele suporte para eles seguirem para a vida, né? Dar esse suporte para os filhos. Mas não deveria, porque a partir do momento que esse jovem cresceu, adulteceu, vamos falar assim, ele já tem que ser capaz de cuidar de si e não gerar uma dependência emocional e nem financeira, porque é um momento que ele tem que ser autossuficiente, tanto financeiramente como emocionalmente. Tá? Porque quando gera a dependência emocional, quem que está precisando desses pais? É o adulto ou é a criança? Criança. Mas quando você estabeleceu fazer uma faculdade, você estabeleceu arrumar uma namorada, você estabeleceu um casamento, você já não tem mais essa necessidade de pai e de mãe. Não estou falando, lógico, tem a consideração, tem outras coisas, entendeu? Tem os laços familiares, isso sim. Mas esse jovem, ele tem que se direcionar para a vida, cuidar da vida deles, ou enfim, cuidar da sua criança.
Então, Cleide, você falou um ponto bem importante aí, né? A gente tem os jovens hoje que estão saindo do ensino médio, indo para a universidade, e cada vez hoje, né, os jovens hoje, eles são um pouco dependentes dos pais, né? Até os pais criam numa redoma, depende do nível social, e fica muito dependente dos pais, né? E para ir para o mercado de trabalho, para a universidade, tudo isso tem jovem que não faz sozinho, que não se vira sozinho. Nesse quesito, você acha isso? Que ele não sabe cuidar da criança interior dele, na situação que ele vive social, nesse meio familiar dele, de ser Sim, criado eu tão vejo, dependente, tão cuidado? eu vejo que sim, na minha, não falo assim, na minha percepção, sim, porque não tem a maturidade. Eu digo que hoje em dia, né, tem um grande número de jovens, vamos falar assim, 40 anos morando na casa dos pais. E gera uma dependência, tanto uma dependência emocional, como uma dependência financeira. Eu digo sempre que faltar alguma coisa para esses jovens que de repente não saem de dentro da casa, né, dos pais. Também é uma questão de cultura, né? Em outros países, o jovem sai de casa com 18 anos, vai se virar, vai procurar a sua vida. Exatamente. Então, nós vemos, por exemplo, Estados Unidos, você viaja, você vê, por exemplo, você vai para outros países, você encontra com os jovens dos Estados Unidos com as mochilonas nas costas, eles vão viver uma experiência, vão conhecer lugares, tal, tal, tal. Quando eles voltam, normalmente não voltam para casa dos pais. Eles têm que ter a vida deles. E assim, nem a faculdade, são poucos os jovens que os pais bancam, né? A faculdade, vamos falar assim, até nos Estados Unidos mesmo, né? Porque também não é tão fácil assim. Eles têm que se virar, eles têm que trabalhar e vão morar longe dos pais, né? Porque o que acontece com a dependência emocional, né, Delange, desses filhos que ficam dentro da casa? Mas isso também, vamos falar assim, que os pais também têm parcela de culpa nessa circunstância, porque às vezes os pais têm aquela coisa de não querer se ver longe dos filhos e gera essa dependência, tanto financeira quanto emocional. Então, os pais que nutrem uma dependência emocional e financeira com os filhos, o que acontece? O filho está aqui hoje. Ele poderia ir estudar lá nos Estados Unidos, mas ele não vai porque a mãe morreria se ele ficasse longe. E ele está perdendo a chance de viver outras experiências, de conhecer outros lugares, de se desenvolver, entendeu? Porque fica muito ali na aba da família. E tem uma posição que é assim: qual é a função dos pais na vida dos filhos? Você sabe qual é a função dos pais na vida dos filhos? Cuidar, educar até certo ponto. Mas a função maior é se tornarem desnecessários para os filhos. Essa seria a função maior. Quando um pai já não, ele sente que ele pode morrer, que o filho vai sobreviver a esse corte, né? Vamos falar assim, que o filho vai trabalhar, que o filho está encaminhado, que o filho casou, que o filho tem capacidade de levar uma família para frente. Isso para o pai é a melhor coisa que pode acontecer. Sentir que o filho é independente. Pode caminhar sozinho. Entendeu? Significa também que os pais fizeram um bom trabalho. Deu certo. Que eu eduquei. Exatamente. É isso, se tornarem desnecessários. Qual é o papel da família? Na constelação familiar, o papel da família, você fala assim, é orientar. Isso daí, querendo ou não, nós vamos passar para os nossos filhos aquilo que a gente aprendeu. Não tem como ser diferente. A gente vai passar para os filhos aquilo que a gente aprendeu. E mesmo assim, no convívio, não precisa nem ser algo muito direto. Olha, eu fiz assim, você faz assim. Não, até nas entrelinhas a gente está passando, porque a gente passa isso energeticamente para os filhos. Está lá, está registrado. Agora, a questão da família, né, na constelação familiar, a gente fala que a família, o papel dela é avançar, na medida que a gente
cria os filhos, tem os filhos, esses filhos casam, e vai aumentando, né? Essa família vai caminhando no tempo e no espaço, através dos descendentes. Então, o papel da família, vamos falar assim, num conceito geral de constelação, é avançar, é se tornar perene. E os pais é se tornarem desnecessários, porque é através disso que esses filhos vão caminhar independentes e criar as condições de vida para eles. Cleide, vamos imaginar assim, uma criança que sofreu bullying a vida inteira na escola, muito forte, uma criança que morou no abrigo a vida inteira, que foi abandonada pelos pais. Imagine como é essa criança, né? Uhum. Que tem muitos traumas emocionais, psicológicos, né? Uma criança que foi abrigada a vida inteira, ou que a mãe, né, deixou na rua. Como que cura essa criança? Isso é um processo muito longo, não é? Porque são traumas muito grandes. Então, sabe, Delange, a cura vem quando você, como adulto, percebe que você precisa dar atenção para isso. Porque os problemas, né, eles existem quando a gente foca neles. Então, se você viver uma vida falando, nossa, minha vida foi uma tragédia, minha vida foi ruim, foi isso, foi aquilo, e hoje eu não sou feliz porque eu passei por tudo isso, o que vai acontecer com você? Você vai continuar tendo essa vida triste e infeliz. Essa situação só muda quando eu percebo que isso me atrapalha. E eu tenho que trabalhar isso. Infelizmente, nós vivemos de condicionamentos. O que é essa condição de vida? Condição de vida. Então, a minha condição de vida na infância foi ruim, então a minha condição de vida hoje é ruim, e a minha condição de vida no futuro vai ser ruim. E não necessariamente tem que ser dessa forma. Eu preciso ampliar minha consciência, entender que eu tenho uma vida e a minha vida acontece hoje, agora. O passado são imagens com reações emocionais que podem ser trabalhadas e podem ser desconstruídas na medida que eu faço um processo para isso. Mas o que acontece com a maioria das pessoas é que elas não se reconhecem. Elas vão vivendo um condicionamento, um piloto automático, e elas acham que a vida é assim. E não dá, que não tem, sabe? Tá tudo bem, tá tudo certo, porque eu nasci no caos, eu vivo no caos e vai ser um caos. E não necessariamente tem que ser dessa forma. Então, tudo está baseado na necessidade da pessoa. Então, aquela pessoa que tem um pouquinho de percepção, aquela pessoa que fala, nossa, eu tive essa vida e eu quero mudar a minha realidade, ela vai mudar a realidade, mas tem que partir dela. Por quê? Quem é 100% responsável pela sua felicidade? Você mesmo? E pela sua infelicidade? Você mesmo. Entendeu? Então, somos nós. Quando a gente reconhece a nossa responsabilidade pela felicidade, pela infelicidade, a gente para de atribuir aos outros as nossas frustrações, as nossas decepções, os nossos traumas. Então, o importante, e por que eu estou falando isso com relação à criança que sofreu trauma, tal? Porque viram vítimas de uma vida. Não é só daquele momento da infância. Ela se vitimiza e fica no papel de vítima. E ela tem que sair o quê? Do papel de vítima para se tornar responsável. Porque quando eu estou vítima, eu falo que todo mundo é culpado pela minha... foi o governo. Foi meu pai que me abandonou. Foi a minha mãe. Foi o lugar que eu convivi. Eu fico acusando os outros, apontando o dedo para todo mundo, né? E eu deixo de me responsabilizar pelo aquilo que eu tenho hoje, que é o quê? A vida. Então, quando a gente faz processos terapêuticos, eu deixo a quem pertence esses padrões, esses traumas do passado e sigo somente com o que é meu. Eu agradeço ao meu pai e à minha mãe, mesmo que eu não tenha conhecido eles. Eu agradeço
Sou grata, honro esse pai e essa mãe, que me deu o quê? A vida, que é algo precioso, que é algo que é divino, que vem da nossa, vem lá de uma essência que é maior, porque se eu estou vivo é porque eu tive uma permissão divina para estar vivo. Ah, mas olha, minha mãe queria me abortar, por isso que hoje eu ainda sofro essa situação, porque a minha mãe queria me tirar, mas eu, sabe, eu não, né? Eu tô aqui. Então, você tá aqui porque essa mãe cedeu, esse útero cedeu, esse organismo para você se fazer, né? E sempre com a luz de quem? Do divino, de algo muito maior. Então, quando eu entro por esse lado, eu tenho que agradecer a vida. E eu tenho que ter uma aceitação com essas pessoas que fizeram com que eu estivesse aqui hoje. Cleide, você acha que a autocompaixão é necessário para curar nossa criança interior? E como a gente deve cultivar essa paixão por nós mesmos? Autocompaixão, Delan já fala assim, a questão assim, é a gente entender o nosso papel, é a gente sair de um papel de vítima, é a gente querer fazer algo de bom com a vida que a gente recebeu. E a gente cultiva isso como? Ampliando a nossa consciência. E muitas vezes, para a gente ampliar essa consciência, às vezes a gente tem que sair daquele meio que a gente está, que de repente é um meio, sim, desse ambiente hostil que a gente mesmo cria. Às vezes a gente cria um caos na nossa vida, com os pensamentos, com as situações que a gente vive, a gente acha que tudo mas nem sempre tudo é. A gente tem uma tendência a viver as coisas ruins, a lembrar das coisas ruins, e a gente deixa de lembrar das coisas boas que acontecem. Porque a gente é como se fosse uma memória, né? Como se eu cultivar pensamentos negativos, eu ficar cultivando os momentos tristes e ficar trazendo isso à tona nos meus pensamentos, como que vai ser bom? Né? Como diz, né? Tem assim, por exemplo, se eu tenho um sol, o sol, ele tá para todos, ele tá para os bons, ele está para os ruins, aqueles, né? O sol que é um astro que nos dá calor, que nos dá alegria, o sol brilha, ele brilha para todo mundo, para os bons, para os maus, para todos. Mas, se na minha cabeça existe uma nuvem negra permeando situações ruins o tempo todo, eu não tenho nem tempo de olhar para esse sol. O sol vai bater naquela nuvem negra e nunca vai estar sol para mim, vai estar sempre um tempo que não vai estar bom para mim. Então, essa questão de autocompaixão, eu acho que tem muito a ver com essa questão de como você olha para as coisas, sabe? Se a gente olha com alegria, com boas vibrações, mesmo as coisas ruins, o que está me trazendo, o que eu tenho que aprender com isso, e eu não ficar sofrendo uma vida, né? Nem pensando nas coisas do passado, que passou, ou vivendo, isso daqui para o futuro vai ser isso, vai ser aquilo, de uma forma negativa, não tem como dar errado, porque o que nós temos, na verdade, é o hoje. A gente pensar, o eterno é o que a gente está vivendo aqui. E como que eu me acolho a minha criança interior? Eu me acolho sendo o pai e a mãe para minha criança. Não cobrando dos outros responsabilidades sobre as minhas frustrações e infelicidades. Como eu falo com essa criança? Respirando. Primeiro você respira, você fala, olha, calma, criança, tá tudo bem. É assim, é como se fosse uma pessoa mesmo. Calma, tá tudo bem. Olha, vai dar tudo certo, fica tranquila. Eu vou conseguir, tá tudo bem, sabe? Então, quando eu faço esse movimento de dar atenção para aquele sofrimento, porque acontece alguma coisa, você fala, nossa, né? Você fica. Então você fala, epa, quem tá triste é a adulta ou é a criança? Quem tá sofrendo com isso é a adulta ou é a criança? Quando eu faço esse movimento de me posicionar, quem é que tá falando ali? Quem é que tá reconhecendo isso? É a minha consciência. Porque se a gente for pensar, nós temos os nossos pensamentos
Mas a gente tem alguém que observa os pensamentos. Quem é esse alguém que observa os pensamentos? A criança? A nossa consciência. É a nossa consciência. Entendeu? Então, quando a sua consciência olha, fala e vê esses sentimentos conturbados, essa consciência vai olhar para esse pensamento e falar: epa, não é bem assim, olha, calma, tá tudo bem, fica tranquila, vai dar tudo certo. Eu cuido de você. Eu sou responsável por você. Essa criança não fica, esse adulto não vai ficar apontando, olha, foi fulano, foi ciclano que fez isso. A criança tem essa tendência, a criança se vitimiza, entendeu? Mas o adulto tem que se acolhe como? Reconhecendo quem tá nesse ambiente agora, é o adulto ou é a criança? Às vezes a gente vê, Delange, muitas pessoas no ambiente profissional e acha que, ai, porque meu chefe, porque isso, reclama, sabe? Ai, tá muito pesado para mim, eu não tô aguentando. Mas será quem é que tá indo trabalhar ali naquele lugar? Será que é o adulto ou é a criança? A gente tem que começar a se policiar com relação a isso, sabe? É a se observar, a sentir. Quem é que tá passando por isso? É o meu adulto ou é a minha criança? Aí quando eu faço esse movimento, eu falo, é a minha criança. A minha criança está se recusando a fazer isso, a minha criança tá. Então, pera lá, criança, fica calma, que agora eu sou adulta, eu vou lidar com isso. Da forma que tem que ser. E aí você vê que você ganha uma outra vibração, uma outra energia, uma outra consciência se forma ali. Cleide, dá um exemplo, né? A gente está quase aqui finalizando, assim. Tem alguns momentos que você precisa voltar lá, conversar com a sua criança, como você falou, imaginar ela, abraçar ela, calma, tá tudo bem. Abraçar, cuidar dela. Uhum. Dá um exemplo de como fazer isso, o exercício. Eu sei que para as pessoas são diferentes, cada um tem, né, o seu jeito. Então, primeiro você tem que. Tem uma, né, bíblico, orar e vigiai. Uhum. Orar e vigiai. Vigiai o quê? Vigiai os seus pensamentos. Então, como que você pode fazer isso? Respiração. Respiração é a única coisa que nos conecta com aqui e agora. Porque tem gente que fala assim, calma, respira, respira. Porque quando você faz esse processo de respirar, realmente você se conecta com o que você está vivenciando naquele momento e você afasta um pouco os pensamentos de coisas passadas e de coisas futuras. Então, quando você respira, você se conecta mais com aquilo que está acontecendo. Então, acolher essa criança, se você está triste, você tem que se perceber. Você está triste por quê? O que está acontecendo? E essa questão muito de você se responsabilizar por você mesma. E entender que, todo mundo tem problemas. Mas como eu caminho por esses problemas? Como eu me saio daquilo que está acontecendo comigo? Como eu me relaciono com os problemas? Os problemas parecem uma coisa assim. Eu digo sempre que os problemas, a gente olha para eles e naquele momento ele é uma montanha gigante. E no outro dia, você acorda e você olha para o mesmo problema e você vê que ele diminuiu de tamanho. Então, a gente precisa ter essa capacidade de entender que, às vezes, não é o dia de você resolver o problema. Às vezes, a gente tem que deixá-lo um pouquinho de lado. E a gente olhar para isso e entender quem é que está lidando com esse problema, é o adulto ou é a criança? Acolher a criança é você não expor essa criança também e querer que a criança vá na frente e resolva do jeito. Não, você tem essa criança do seu lado. Então, para acolher essa criança, é uma comunicação. É você, por que eu tô triste? É um processo terapêutico que você pode fazer para você acolher essa criança, para você entender essa criança, para você entender o que você faz e por que você faz dessa forma, porque isso tem muito a ver com condicionamentos. Então, o ideal para acolher e curar essa criança é um acompanhamento terapêutico. É o acompanhamento terapêutico, mas principalmente, mas eu não posso pagar um acompanhamento terapêutico. A gente sabe que isso não é algo também que as pessoas têm facilidade, às vezes, de aceitação e tem limitação, às vezes, por questões financeiras. Mas acolher essa criança é você olhar para ela.
Quando você olha para ela e você começa a discernir quem está agindo aqui, é o adulto ou é a criança? Quem está atuando agora aqui? Porque eu tô triste assim? Tocou em alguma coisa da minha infância? Ou eu tenho que me sentir assim? Porque hoje nós estamos no mundo dos adultos, vamos falar assim. Então, o adulto, como que um adulto se comporta com essa situação? Como que uma criança se comporta com essa situação? E aí eu acolho essa criança na medida que eu não deixo. A minha criança fica calminha aí, tá tudo bem, é o adulto, então eu não vou. Eu tenho que ter eu tenho que me comportar como adulto para resolver isso, e não como uma criança ferida, machucada, traumatizada, né? E isso só acontece quando você cria consciência desses dois lados. Você sempre tem que ter em mente que tem esses dois lados, e qual que está atuando naquele momento. E acolher a criança é assim, no momento que você tá, vamos falar assim, vamos no cinema. Uma criança, é um filme para criança? É um parque para criança? Uma montanha? Quem é que tá ali? A criança. Então, essa criança vai brincar ali. Então, agora é a hora da criança atuar, de se divertir, de fazer aquilo que ela gosta. Mas agora, nesse momento, é o adulto. Então, quando eu consigo separar esses dois aspectos, eu já estou acolhendo a minha criança. Eu já estou fazendo algo de bom para ela, de não deixar ela enfrentar situações que não é para ela, é para o adulto. Mas para isso eu preciso criar essa consciência. Por isso que as pessoas falam, deixa sempre essa criança viva dentro de você, né? Uhum. E a gente tem que cada vez mais buscar a consciência de conhecer a nossa criança interna, de saber o que a gente sente, uma ajuda terapêutica, ou ler alguma coisa, e buscar esses conhecimentos, né? Essa criança sempre está viva, ela está viva. A gente é que não pode fazer essa criança ficar no trauma dela da infância do tempo todo. Porque quem faz isso somos nós adultos, com os nossos apegos, as nossas dependências. Então a criança sempre está viva ali, mas eu que tenho que comandar os momentos certos de cada um, do adulto e da criança. Mas isso é você ampliar sua consciência para você ter esse olhar. É um tema bem profundo, né, Cleide? Que tem que ter mais outros podcasts. Porque só esse já foi. Eu queria te agradecer de você ter vindo aqui, de ter aceitado esse convite. Gostaria que você olhasse para aquela câmera ali e falasse se faltou alguma coisa, qual o recado que você gostaria de deixar. E peço para que as pessoas também se inscrevam no nosso programa. Eu quero agradecer nesse momento, eu gosto muito, são assuntos que eu curto muito falar, e sempre que a gente pode contribuir para os outros, para ampliar um pouquinho a consciência, para mostrar um outro olhar sobre aquilo que a gente vive, para que a nossa vida seja mais leve, mais fluida, é possível a gente criar esse caminho, e muitas vezes a gente só reconhecer que existem formas da gente se conectar com os nossos pensamentos e com os momentos bons que a gente viveu, porque a vida, ela é cheia de altos e baixos, sim, de problemas, sim, todo mundo tá aqui para isso, mas quando eu tenho consciência de que o que passou, passou, o que virá a Deus pertence, e que eu tenho que viver o aqui e agora da melhor maneira possível, e fazer hoje o que eu posso fazer da melhor maneira, aí as coisas vão ficar mais leves e mais produtivas, para que a gente se torne cada dia um ser humano melhor. Quero agradecer a Delange, pode me chamar, espero que todos gostem. Vamos curtir aqui, né? Se inscrever no canal, para que outras pessoas tenham essas informações. Eu espero ter contribuído com o crescimento de cada um, essa sementinha. É isso aí, mais um episódio do Delange Cast. O Delange Cast vai ao ar toda terça-feira, às 19h30. Se inscreva no nosso canal. Curte, compartilha para todas as pessoas, para levar todo esse conhecimento. Obrigada.